Vem aí mais um campeão de audiência. Bom dia meus caros ouvintes da Web Rádio Líder Marabá. Nós estamos aqui direto da Folha 16. São 8 horas e 4 minutos. Este é o programa Em Prosa e Verso. Direção minha, Abílio Pacheco, apresentação de Lene Souza, que hoje tirou um descanso. Este programa conta com o patrocínio de Sérgio Beija-Flor, poeta e artista plástico brasileiro residente na cidade de Munique, na Alemanha. Sérgio é autor de vários livros em português e em alemão, dentre eles o livro chamado Caravelas da Poesia. Você pode encontrar o trabalho literário e o trabalho de artista plástico do Sérgio no Instagram. Basta você procurar na busca por S. Beija. Esse programa também conta com o apoio cultural de Livraria Café e são nossos parceiros nessa batalha aqui pela cultura em Marabá. O canal Conta Gabi, você pode encontrar no YouTube. Toda semana tem um novo vídeo da Gabi contando histórias para crianças. Também nosso parceiro é o Salles Ronildo, do Voz do Pará. E também o seu amigo Evandro, todos dois lá fazendo um belo trabalho diferenciado de publicação de notícias na cidade. E também Jeane Cantanhede, que é designer que está fazendo os nossos flyers. Então, muito obrigado a vocês que estão nos ajudando nessa empreitada. Hoje, começar o programa lendo um trecho de prosa. Vou ler um trecho inicial do livro do professor Alfredo Guimarães Garcia. O livro se chama Enquanto Meu Pai Morre. Foi publicado este ano, lançado em Belém, lançado em Bragança, e foi publicado pela editora Parágrafo, do meu amigo lá de Bragança, o Denis. Um abraço, Denis, um abraço para a esposa, um abraço para o filhote que está chegando por aí. Capítulo 1. O Retorno. A casa parece uma nau abandonada num cais de outros tempos. Um navio que vai apodrecendo. Um barco encarquilhado. Uma embarcação esquecida, mas ainda ansiosa de seu tempo de glórias. Ela ainda navega, mar revolto dos novos tempos, em que suas pedrarias e o que era beleza soam como decadência, sem elegância alguma. Uma velha senhora com as vestes de décadas já ultrapassadas, todas poídas, se deteriorando, tomando sol em praça pública, uma excrescência para os novos ricos, recém-donos do poder. O romance de Alfredo Garcia conta a história de um personagem que retorna à sua terra natal, que no livro é chamado de Bem-Querença, mas nós todos sabemos que ele se refere à cidade de Bragança. O livro conta as memórias deste personagem, recordando o período em que ele viveu na cidade e que teve que ir embora do Brasil, da cidade, por conta da perseguição política da época da ditadura. A capa do livro é bem interessante porque são recortes de jornal da época, né, centralizando com o título, para poder dar esse esse fundo de contexto histórico. O livro é um livro muito bonito, quando vocês perceberam pela leitura do primeiro parágrafo, é um texto que tem uma beleza poética, é um texto que tem um ritmo de poesia, né? Talvez não o tempo todo, mas em vários momentos nós percebemos essa construção poética muito bem elaborada. O romance de Alfredo Garcia pode ser adquirido através do site da editora Parágrafo. Eu vou ler um outro trecho do livro mais adiante. O primeiro parágrafo ele é para dar uma certa situação do leitor em relação ao local onde nós estamos. Como eu falei, ele tem um ritmo de poesia.
A gente aprende na escola que a poesia ela é marcada pela linguagem figurada, ela é marcada pela quebra dos versos, mas a poesia também é marcada pelo ritmo um pouco mais demarcado, com poucas sílabas para serem lidas juntas. Então você pode ir percebendo que tem até um certo molejo na própria cadência da leitura, né? Então, a casa parece uma nau abandonada num cais de outros tempos. Então, esse tipo de ritmo ele vai aparecer, vai perdurar, ele vai atravessar o livro quase todo. Bom, como eu falei, né, o romance trata desse retorno, né, do personagem à sua terra, que ele vai chamar de bem-querença, e para dar esse fundo relacionado ao contexto histórico, o autor, né, no caso Alfredo Garcia, vai acrescentando elementos culturais desta época. Então você vai ter dentro do livro trechos de canções, né? Nessa página que eu abri aqui, por exemplo, a página 28, a gente tem a canção de Caetano Veloso, né? E ele cita do LP, né? Long Play Transa, e também os versos de uma canção que é em inglês chamado It's a Long Way, que eu não vou ler porque o meu inglês não é muito bom. Então este aqui é um dos trabalhos que eu trouxe hoje para mostrar para vocês, né, desse nosso programa, encerrando aqui o ano de 2019. 2020 vai ser muito legal também. Continuando então, agora eu vou ler para vocês o poema de Milton Anawate, chama-se Delicadeza. Foi publicado numa antologia de 2015, publicada pela editora Literacidade, uma antologia que foi resultado de um concurso literário. Acordei querendo mimo, peito pequeno e apertado, braçada acanhada. Eu que sou amplo e infinito, não me acostumo em ramalhete, sou como campo florido, procurei elastecer. Busquei um sorriso, vasculhei caixas secretas, remexi escaninhos recônditos, todo tipo de lugar oculto. Até gavetas passadas eu abri. Na verdade, não encontrei, não me encontrei. Procurei estender, procurei um abraço vestido, a soma dos que já ganhei. Desejei um agrado carinho, um afago pimenta. Procurei no lençol de seda, desarranjei o ninho, arrotei o veludo e, finalmente, uma delicadeza, um jardim de borboletas, um recanto em flor. Então este foi o poema Delicadeza de Milton Anawate. Entre as atividades culturais que aconteceram na cidade de Marabá esse ano, nós gostaríamos de destacar algumas que foram muito importantes para o cenário da nossa produção artística. Um deles é o Sarau da Lua Cheia, que no decorrer do ano de 2020 vai se aproximar da sua 100ª edição. O Sarau da Lua Cheia é um evento que foi idealizado inicialmente pelo poeta Ayrton Souza, quando ele estava na presidência da Associação de Escritores do Sul e Sudeste do Pará, e é um evento itinerante, ou seja, ele acontece todas as semanas, todos os meses, em um local diferente. O sarau se chama Sarau da Lua Cheia, porque ele acontece sempre nas noites de lua cheia. Eventualmente, pode acontecer 2 no mesmo mês, afinal de contas, nós temos 13 luas cheias por ano e não 12, né? Perfeitinho como o calendário. O sarau já aconteceu em vários lugares, já aconteceu no restaurante Roda Viva, já aconteceu na Praia do Tucunaré, no campus 1 da Unifespa, campus 3 da Unifespa, já aconteceu na praça, já aconteceu em vários lugares da cidade. Se você tem um local cultural que você deseja que o sarau aconteça e seja realizado, você entra em contato com o pessoal da ESP, não é muito difícil, basta ir no Facebook, procurar AESSP, entre em contato com quem estiver na presidência e você de repente consegue organizar o sarau na sua escola, por exemplo, se você for professor ou for professora.
Então agora são 8 horas e 13 minutos e nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Bom dia, estamos de volta aqui no seu programa Em Prosa e Verso com o patrocínio do Sérgio Beija-Flor Poeta. Em Marabá são 8 horas e 32 minutos. Hoje Marabá amanheceu com um clima um pouquinho mais frio do que o costume, ou, como eu gosto de dizer quando vejo as mensagens com a temperatura, amanheceu menos quente. Para os meus amigos aí que estão na Alemanha, um abraço para o Sérgio, um abraço para a Ana Rosa que tem um podcast de cultura e literatura sobre a região da Amazônia e mora na Alemanha, chamado Apenan. Se vocês quiserem conhecer, basta procurar no SoundCloud. Eu vou deixar para vocês o link depois aqui embaixo. Um abraço para a Cíntia Marques, né, que é a mãe da Ana Rosa. Um abraço também para outros amigos meus que moram fora do Brasil, né, amigos que eu fiz quando eu estava em Berlim, professora Susana Klengel, para Yasmin, para Joana. E eu não poderia esquecer de mandar um abraço para a minha ex-orientadora de iniciação científica, que agora está na Alemanha fazendo o seu pós-doutorado, professora Tânia Sarmento Pantoja, e para o seu esposo, também pesquisador e também meu amigo, colega de signo também, nós somos filhos de Quiron, né? O Augusto Sarmento Pantoja. E por extensão, um abraço para todos os membros do grupo de pesquisa Narrares, Narrativa de Resistência, em especial Veridiana, Carlos Augusto e Albira, que está chegando agora na cidade de Bragança. Nós vamos fazer uma força pela resistência por lá. Esta é a Web Rádio Líder Marabá. Você está acompanhando esse programa. Você vai encontrar este e os outros programas sempre na fanpage. Basta digitar facebook.com/Web Rádio Líder Marabá, tudo junto, sem acento. A Web Rádio também está no Instagram, Web Rádio Líder. E você também acessa no site www.webradiolider.com.br. Os contatos de WhatsApp, nosso departamento comercial, você também encontra em todos esses endereços. Agora vamos de prosa, né? O programa se chama Em Prosa e Verso e a gente vai ler um trechinho de prosa. Agora eu vou ler para vocês um trecho do livro Semântica da Tristeza. Tem um A bem grande, né, Abílio? A Semântica da Tristeza, de Giovanni Bello. O livro saiu pela editora Folheando, de Belém do Pará. Algumas pessoas vão perguntar, você sempre fala o nome da editora? Sim, é importante nós lembrarmos que por trás do trabalho do autor, por trás do trabalho criativo, existe também o trabalho das pessoas que fazem diagramação, fazem organização de capa, que estão numa luta muito grande para se manter nesse mercado que é muito complicado. E principalmente no caso de autores como o Giovanni Bello, o Alfredo Garcia, que publicaram em editoras que estão aqui no estado do Pará. Nós temos algumas casas editoriais que estão fazendo um trabalho pequeno, um trabalho de formiga. Eu até brinco com os meus colegas que têm editora que nós não somos editores, nós somos professores e editamos livros, nós somos designers e publicamos livros, né? Nós fazemos outras atividades para ganhar o nosso sustento e a gente publica livro praticamente como uma forma de hobby, de satisfação pessoal. Não deixa de sobrar uns R$2 para comprar um cafezinho. Enfim, e aqui a Folheando é uma editora, uma das mais novas que tem, ela é do Douglas. Um abraço, Douglas, tá? Para você. Já falei do Denis hoje, um abraço para o Cláudio também, que é editor, né? Um abraço para o Arnaldo lá da Pacatatu, né? E Deurilene, abraço, Literacidade, né? Eu acho que esqueci algum editor, mas eu falo em outro momento. O livro de Giovanni Bello, A Semântica da Tristeza, é uma proposta interessante porque é um livro que vai das redes sociais para a publicação impressa. Giovanni tem seus 2 perfis de Facebook, eu até me admirei, né? Chegar em 5 mil amigos de Facebook de um modo relativamente ativo, não é muito fácil, muito simples. Então esses textos ele primeiramente publica nos seus perfis, ele percebe as reações das pessoas, ele vê os comentários e depois ele faz algum tipo de modificação para que saia a versão final que vai chegar, que vai para a internet, que vai para o livro.
A semântica da tristeza, né, essa força, né, a palavra semântica, né? Semântica porque seria o significado, o que existe por trás da tristeza, o significado mais profundo da tristeza. E é realmente um livro que, se você não tiver num dia legal, né, como diz Manuel Bandeira, fecha meu livro se por agora você não tem nenhum motivo de pranto. E nesse caso aqui, se você tiver meio down, por favor, não pegue, porque é capaz de te empurrar mais para baixo. Mas se você estiver tranquilão na sua vida, você quiser algo para dar uma certa emoção, né, uma catarse, como nós dizemos em literatura, então é uma boa pedida. Eu escolhi aqui um que tem um pouquinho de humor também. A gente some, Giovanni Bello. A gente some, some mesmo. Não porque quis sumir da rotina e não dar mais as caras na tua vida. A gente some porque cansa de estar sempre presente, sempre disponível para as tuas carências e colher recorrentemente as tuas faltas injustificáveis. A gente some porque não suporta ser mais o depósito que guarda tuas quinquilharias, enquanto as nossas continuam na calçada. A gente não some devagar, é sempre de pouquinho. Não é por mágoa, por descuido, é por saúde, para conseguir seguir mais leve. A gente segue adiante, mas sozinho, pois não queria ir e te deixar sem abrigo. Mas a gente ganha com a tua ausência, longe da tua companhia pesada. Na verdade, não foi de repente. Tu que não ouviste o aceno, as palavras de despedida, as minhas súplicas dizendo, me escuta. A gente falou, repetiu, gesticulou e fez de tudo para não te deixar. Mas tu estavas falando de ti e das tuas tantas vontades, tédios e angústias e agonias, e não cabia ouvir o óbvio e o coração que bradava. Me ama também. A gente some sem querer, some por urgência. A gente acaba vivendo com saudade, mas convictamente liberto de ti. Uma companhia que só aparecia para se curar e para estancar a própria sangria. Sumir não foi escolha, já era uma atitude da tua presença vazia. Este foi o texto A Gente Some, de Giovanni Bello, no livro A Semântica da Tristeza. Para adquirir o livro, né, para conseguir adquirir o livro, você pode entrar em contato diretamente com o Giovanni Bello. Eu imagino que algumas pessoas que estejam assistindo o programa devem se perguntar assim, e se eu tiver alguma coisa guardada e eu estiver querendo publicar, né, como é que eu faço? Quais são os caminhos? Como falou um amigo que é editor, que é de uma editora de São Paulo chamada Patois, que é a editora principal do circuito alternativo. Hoje está cada vez mais fácil publicar, hoje está cada vez mais simples. Hoje cada um pode ser seu próprio editor, seu próprio revisor, você tem várias estratégias de autopublicação. As pessoas falam que o livro está caro e eu vou dizer para vocês, o livro realmente não é um preço acessível, né? Não é um preço ainda como nós gostaríamos que fosse, mas eu posso dizer para vocês, correndo o risco de ser lixado, o livro está cada vez mais barato, está cada vez mais fácil. Eu lembro que quando eu publiquei o meu primeiro livro em 2008, eu tive que gastar R$7.000 para fazer uma tiragem de 1.000 exemplares, porque as gráficas não faziam menos do que isso. E, mas você pensa assim, não, mas 1.000 exemplares, R$7.000, vai dar R$7 por exemplar, então é rapidinho isso aí. Não, primeiro porque é muito difícil vender 1.000 livros, né? O livro de 2008 ainda tem até hoje. Hoje, o ideal é que você faça uma publicação de 100 exemplares, 50 exemplares. Bota dentro da tua mochila, tenta vender. Se você não vender, paciência, é assim mesmo que funciona. Se você vender, aí você faz mais. Olha só, um abraço aqui, a notificação. Essas notificações são ótimas. Elza Mello, de Capanema.
Um abraço, querida Elza Mello, um abraço para o pessoal da Academia de Letras lá de Capanema, para o Paulo Vasconcelos, né? E interessante que eu separei até um trecho de prosa para ler daqui a pouco de uma autora aí de Capanema. Eu vou dizer para vocês ficarem ouvindo, porque eu tenho certeza que essa autora que eu vou ler de Capanema vocês não conhecem. Ainda tem isso, né? A gente consegue ter contato com várias pessoas, né? E termina fazendo também essas articulações, essas ligações. Bom, voltando ao que eu estava dizendo. Então, o ideal hoje é você fazer publicações pequenas. Procure uma editora, mesmo assim, né? Mesmo que você vá gastar um pouquinho mais. E aqui a gente fala de várias editoras. E eu digo assim, procure uma daqui da região, procure uma do estado do Pará, sabe? Existem editoras fora que fazem trabalhos muito bons também, poderia citar o nome de várias, mas não vou citar o nome de nenhuma porque eu quero que você prestigie o trabalho também que a gente faz aqui na nossa região, né? Porque a gente fala muito de valorizar o artista local, valorizar a arte produzida na região, vamos incentivar também as pessoas que estão tentando fazer um empreendedorismo na região, não é isso? Então, essa é a minha dica. Uma dica, pessoas que estão iniciando, querem começar a escrever, não sabem por onde ir, uma possibilidade boa é você participar de concurso literário, sabe? Você consegue encontrar muitos editais de concurso na internet, com inscrição gratuita. Alguns você precisa mandar o texto pelo correio, mas a maioria já recebe inscrições através de e-mail, né? Você preenche a ficha no Word, manda o poema como anexo e o resultado do concurso normalmente sai em 2 meses, 3 meses, é ficar acompanhando, né? Os concursos eles não têm nenhuma indicação de nível de dificuldade, mas à medida que você for enviando textos, que você for entrando em contato com outros autores, né, você vai começando a entender mais ou menos o funcionamento dos concursos de literatura, para você colocar o seu texto mais leve, mais difícil, né, num ou em outro concurso, né. Mandou o texto para um concurso, você não conseguiu nada, não apareceu nem na foto, não desanima, é assim mesmo, é assim que acontece. Manda o mesmo texto para outro concurso, porque muitas vezes a literatura não é matemática, não é uma coisa exata. Então, você de repente não esteve dentro de um parâmetro de agrado ou de estética daquela comissão julgadora formada por 2 ou 3 pessoas. Mas de repente o seu texto está num parâmetro de uma outra comissão julgadora, né? E se você mandou o poema para um concurso e você viu que ele não ganhou e você mesmo leu e achou que não estava legal, que você precisa melhorar, faz parte. É importante que a gente seja crítico do próprio trabalho, mas a gente também não vai se tirar de cabeça da ponte. Vamos melhorar, continuar lendo autores clássicos, autores que têm alguma referência, e com isso você vai se transformando, né, num autor de melhor, com mais qualidade, com mais afinidade, né? Você vai ganhando aperfeiçoamento, né? Eu estava assistindo uma palestra de um colega lá de Capanema também, falando como foi o processo de aquisição da leitura. Ele disse que ele pegava o livro, né, e ele se sentia muito bem em juntar as letras para formar sílabas, juntar para formar palavras, né, e que eu gostava muito, né, de ler histórias em voz alta. E eu lembrei para ele naquela oportunidade que a gente às vezes esquece que a leitura ela é também uma tecnologia, porque hoje a gente está cercado de tantas outras formas de aparatos tecnológicos que a gente esquece que a invenção da escrita, assim, a descoberta do fogo já foi o nosso ponto inicial para a evolução tecnológica. A evolução da escrita também é uma evolução de natureza tecnológica. A aquisição da escrita, da leitura e da escrita, ela é uma aquisição de tecnologia, é um aprendizado de técnica e de tecnologia. Consequentemente, a escrita também revela esse domínio, né? O artista da palavra, o poeta, o prosador, ele é também um tecnólogo da palavra, ele também é alguém que está lidando com algo que foi uma invenção humana, que é isso que é a tecnologia. Então, na medida que você vai lendo, lendo outros autores de
vários níveis diferentes, você vai adquirindo prática com essa tecnologia. E ler algo que seja do gênero que você se agrada, que você quer escrever. Quer escrever ficção científica? Lê ficção científica. Quer escrever cordel? Leia cordel. Quer escrever romance? Leia romance, né? O José de Alencar, num livro Como e Porquê Sou Romancista, ele explica exatamente isso, que eu vou resumir em poucas palavras. Me tornei romancista porque eu lia romances em voz alta para as minhas tias e para minha mãe nos serões, né? Ou seja, aquele momento de 7 horas até as 9 horas da noite. Então, se você quer escrever, isso é uma dica. Uma outra dica que eu não posso deixar de dizer, né? Usar até um provérbio, né? Eu vi a Leine usando provérbio semana passada, acho muito legal. E eu tenho alguns provérbios que eu não sei de onde é que vieram, né? Mas olha, colega que quer escrever, né? Que quer produzir literatura, pé de manga não dá jaca. Então, se você quer produzir literatura, fique próximo de pessoas que escrevem literatura perto da sua cidade, do seu bairro. Esses grupos que existem, toda cidade hoje praticamente tem uma associação, uma academia, pessoas que se reúnem no parquinho, né? Vão para a praça declamar poesia. Toda cidade praticamente tem isso. Então, se você quer escrever, se você quer produzir literatura, uma boa dica para você é exatamente você fazer isso, você entrar em contato com pessoas que escrevem, né? E o seu pensamento diário, né? O que você pensa, né? O Rilke, né? Maria Rilke dizia num livro chamado Cartas a um Jovem Poeta, ele dizia: se o seu primeiro pensamento do dia, o seu segundo pensamento do dia, o seu terceiro pensamento do dia não for poesia, então você não está caminhando para você ir para a produção de poema, para a produção de literatura, certo? Existem muitas outras dicas que eu poderia citar, mas no momento são essas. Eu sugiro que você leia na internet um texto que eu escrevi sobre isso, chamado O Caminho das Pedras, né? Só você digitar no Google O Caminho das Pedras, com o meu nome na frente, Abílio Pacheco, você encontra com facilidade. E eu vou colocar o link depois aqui embaixo, quando o programa terminar, tá certo? Web Rádio Líder, tá na web, é líder. Agora sim, Elza Mello, eu vou ler um trecho de prosa, né, que foi enviado para mim por Roberta Laine, de Capanema. Então, depois comenta aí para mim, por favor, vocês conhecem a Roberta Laine? Eu tenho certeza que ela não é da Academia Capanemense de Letras ainda, mas eu tenho certeza que em breve ela vai fazer parte deste grupo, né? Se eu tenho uma breve biografia da Roberta, tá aqui. Ela nasceu em Capanema, ela descreve como uma pacata cidade do interior do estado do Pará, amante de boas partidas de xadrez, inspirada na calmaria de sua cidade, passou a inebriar-se de literatura. Seu universo da escrita começou aos 16 anos, quando cursava o ensino médio na Escola Fundamental Professor Oliveira Brito. Na época, dedicou-se a um projeto interdisciplinar que a levou a participar de feiras científicas de prestígio. Em 2011, resolveu fazer um blog, ao qual alimenta constantemente com textos que podem traduzir seu dia a dia, conversas com amigos, mas em grande parte seu intenso apego pela segunda geração romântica de Álvares de Azevedo. Ela, na época que publicou esse texto, ela era aluna de letras da UFPA, foi minha aluna, né, do aula em Capanema também. E aqui a informação de que essa foi a sua primeira publicação, saiu neste livro chamado Antologia Literária Cidade, volume 10. Foi uma edição especial que eu fiz, depois de ter organizado 9 volumes dessa antologia. A gente fez o 10º volume com capas personalizadas. Então a capa do volume da Laís, falar o nome correto, da Roberta Laine, não é Laís. A imagem da capa é a igreja que fica em Capanema. E aqui, né, a que eu escolhi para mim é o pôr do sol aqui da cidade de Marabá. Também participou desse volume o Romeu da Guiar, que não fez uma capa para ele, né? Ô Romeu. E a Aurineide Alencar, uma fotografia lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. E por aí
por aí segue. Não lembro mais outros autores que participaram. Geraldo Santana, de São José do Rio Preto. Como vocês estão vendo, a gente tem uma cadeia de pessoas, né, movimentando a literatura. O texto de Roberta Laine, Capanema. Larguei a xícara de café e comecei a escrever-te uma carta. Mais uma. Porém, nesta apenas queria empilhar uma questão de números, organização, empilhamento, ausência total de sentimentalismo nunca correspondido, apenas empilhar. Então, amontoei um jorro de verbos desalinhados que só faziam sentido para mim, que entendia aquelas sensações agridoces que era escrever a você, e ao término desta pus involuntariamente um PS, grafado em letras fracas, como se fosse meu âmago conversando com o papel e me deixando alheia disto. Na verdade, é assim meu âmago irritado com estas pilhas de cartas a ti, que bravamente disse-me. Era de total relevância quando você me perdia por coisas bobas e até mesmo por outras de alto valor de culpa. Era tudo de total relevância. Mas, não contente em me perder como o pavio esmaga a cera, você resolveu superar-se. E da pior maneira perdeu-me para você mesmo. De meu âmago para ti. Então este é o texto, é uma sequência de vários textos, este é o primeiro, de Roberta Laine, de Capanema. Só lembrando que você pode encontrar este programa e toda a programação da Web Rádio Líder Marabá no Facebook, né, facebook.com/Web Rádio Líder Marabá, tudo junto, tudo minúsculo, sem acento. A Web Rádio está também no YouTube, Web Rádio Líder Marabá, e também no Instagram. Você vai encontrar lá Web Rádio Líder. Outras informações, como o WhatsApp, o e-mail e o departamento comercial, você encontra nesse espaço e também no site da Web Rádio Líder Marabá. O site é webradio.com.br. E agora, lembrando os nossos patrocinadores, né? Um abraço para o Sérgio Beija-Flor, poeta, que é um poeta e artista visual da cidade de Munique, na Alemanha. De lá o Sérgio está dando essa força para o nosso trabalho. E o Sérgio, ele é artista visual e poeta, publicou alguns livros em português e em alemão, entre elas o Dança das Flores, Tanz der Blumen, e também publicou As Caravelas da Poesia. Sérgio é doutor honoris causa em artes visuais e o trabalho dele você pode encontrar no seu Instagram. Você vai lá na busca e digita S. Beija. Esse programa também conta com o apoio cultural da Livraria Café e são nossos parceiros nesse empreendimento, com o canal Conta Gabi, Design Jeane Cantanhede e o jornal A Voz do Pará. Se você quiser fazer alguma parceria ou ajudar no patrocínio deste programa ou entrar com apoio cultural, entre em contato comigo, pode ser através do programa, ou você pode entrar em contato através do meu site, né, www.abiliopacheco.com.br, ou então pelo meu Instagram, Abílio Pacheco, finalzinho você bota um underline. E agora, em Marabá, são 5 minutos para as 9 horas e nós vamos tomar um café. Valeu, um abraço, já que a gente volta. 28 minutos em Marabá, clima agradável, bom para tomar um cafezinho. Eu acho até que chegando em casa, viu, vou tomar um licor de café, que é uma delícia, é uma maravilha. Para quem é louco por café, muitas coisas com café são sempre muito boas. Então, nós estamos aqui no programa Em Prosa e Verso,
pela sua web rádio Líder Marabá. Você pode encontrar este programa, toda a programação da web rádio, na fanpage, né, www.facebook.com/web rádio Líder Marabá, tudo junto, sem acento e tudo minúsculo. Também a rádio também está na web rádio Líder Marabá no YouTube e também no Instagram. Outras informações, WhatsApp, e-mail, departamento comercial, você encontra no site www.webradiolider.com.br. Este programa conta com o patrocínio de Sérgio Beija-Flor Poeta. Sérgio é doutor honoris causa em artes plásticas. Ele mora na cidade de Munique, na Alemanha, e ele nasceu na cidade de Coroatá, no Maranhão. Um abraço para as pessoas de Coroatá, em especial para o meu tio Pacheco. O meu tio Pacheco tem um canal no YouTube chamado Programa do Pacheco. Está com quase 30 mil inscritos, né? Que coisa! Então, um abraço para o meu tio, tá? Em breve, mamãe está chegando por aí, né? Vou passar uns dias com você. Aproveitar e mandar um abraço para a mamãe, né? A mamãe está um pouco baqueada, mas está se recuperando. Logo, logo nós estamos aí com tudo, né, mãe? Vamos tomar uma cerveja juntos, com certeza. E nesse ponto aqui familiar, vou mandar um abraço para a Lene, né, minha esposa. Meu amor, estou aqui, mas eu sou apenas um folguista, viu? O lugar é seu, viu? A bancada aqui do Em Prosa e Verso, as pessoas estão perguntando, cadê o que aconteceu com ela? Ela tirou uma folga, um pouco indisposta hoje, mas logo, logo ela volta para cá. Um abraço para o Bento, que está assistindo, com certeza. Hoje você não veio, né, para fazer os comerciais aqui da Web Rádio, mas não tem problema. Um beijo para a Aline, né, deve estar lá na Cidade Nova, uma hora dessa, está se acompanhando também. Um abração para a Raíla, para o Igor, para a Vanessa. Eita, mas é uma lista muito grande para eu ir dizendo, gente. Então, é isso, gente. Um abraço para todos, tá? E voltando neste outro bloco, eu vou aqui ler um poema de Graci Sá. Graci Sá é da cidade de Vitória da Conquista, Bahia. Aproveito para mandar um abraço para o Frank e para a Kate, né? Frank e Kate, que também são da cidade de Vitória da Conquista da Bahia e que eu conheci durante o doutorado, né? Quando a gente estava lá em Campinas, na Unicamp. Então, Graci Sá, se essa rua fosse minha, eu mandava asfaltar, tirava os buracos do caminho e plantava uma árvore para cada vizinho admirar. E essa não é promessa de outubro, dessas que aparecem na televisão. É desejo, vontade, merecia até um delubro. Não haveria solidão se essa rua fosse minha. Não haveria roubos de coração, muito menos assaltos no portão. Se essa rua fosse minha, eu colocaria 31 flores na calçada e pintaria de rosa as escadas, só para todo mundo e cada um passar mais tempo na sacada. Tá aí o poema Se Essa Rua de Graci Sá. O livro, né? Café com Canela, café de novo, gente, que maravilha! Café com Canela faz parte de uma coleção chamada Sementes Líricas, que é uma iniciativa da editora Literacidade, que a gente publica, né, livros desse tamanho, fininhos, né, 40 páginas. A ideia é que cada autor tenha um volume, né, participe apenas uma vez na coleção. Nós fizemos a primeira tiragem, a gente chama de plantio, né, porque são sementes líricas. Então, a gente fez o primeiro plantio em 2016, demos um tempo, estávamos cuidando de outras coisas, vida pessoal, estudos, o doutorado, etc., mudança de país, né? E agora, em 2020, nós estamos retomando essa coleção, nós vamos publicar mais alguns volumes, né? Então, se você é escritor, se você é escritora, tem poemas, e você tem desejo de publicar, manda um e-mail para a gente, tá? editora.literacidade@uol.com.br, e lá você vai ter algumas informações sobre isso. Assim,
O edital desse segundo plantio também você encontra na internet, está no nosso site, né? Editora Literacidade, www.literacidade.com.br. E você pode, de repente, participar, né, de um livrinho como esse, né? Este aqui foi a sair. O próximo plantio serão 30 capas com caju, porque o primeiro plantio foi para homenagear a região amazônica, onde nós estamos, e o segundo plantio vai ser para homenagear a região nordeste, né, de onde nós viemos, de onde boa parte das pessoas da Amazônia vieram, por isso vai ser caju. Então, agora 9 horas e 34 minutos, e continuando a falar o que eu iniciei no bloco anterior, né, a gente estava falando sobre o que você que quer escrever poemas, o que você deseja, né? Então, no bloco anterior, eu falei para participar de concursos, ler autores clássicos, né? Ler autores da sua cidade, estar perto de pessoas que escrevem literatura, colocar o poema ou a poesia no seu pensamento cotidiano, diário, né? Educar o olhar de alguma maneira, né? Aprender, né? Apreender com 2 E's, né? Essa tecnologia, né? Isso também é muito importante. Então, falando em concurso, eu pensei, tem outra coisa que as pessoas que querem começar a escrever poemas podem fazer, que é ler poemas que foram publicados, foram premiados em concurso. Então, eu estou com esse livro que eu trouxe, né? O Prêmio Literacidade 2015. É atual, a poesia é sempre atual, né? Eu ia ler o primeiro lugar, mas o primeiro lugar é de um autor que eu já li hoje. Então eu vou ler um outro texto que é de Thales Jaloreto, de Mauá, São Paulo. Ele ficou em 4º lugar neste concurso, mas a classificação é apenas um detalhe. O poema se chama Poema Protesto para Brincar de Ser Fernando Pessoa. São 5 blocos de estrofes. 1. Entre criador e criaturas, entre criatura, criadora, que ardor te cria, se ri criatura, só eu te curo da ira do Criador, do treme na cintura, não grato, craso, nu atura, então cria a tua, entre criador e criaturas. 2. Sobre cores e raças, cinzas tardes branco, vermelhos sóis preto, pretos rios vermelho, azuis cismos amarelo, cinzas pardas verde, brancos capuzes arco-íris, todas cores e seus ardores. 3. Amor infame, calor enxame, se for me chame, se nua me ame, amor que soa, que ressoa, que sua, que soa, que a sua, que a soa, ressoa a palavra, rimada, juntada, molhada, mimada, me mima, te mimo, te amo. 4. Uísque, lua, ócio, gelo, Vinícius, vícios, virá, nuvem, névoa, nem vem, amores, bolores, cores, luzes, algozes, gozes. 5. Pudera ter perto meus amigos, e pondera a solidão neste abrigo, prenda o passado comigo, e aprendera por meio do perigo, perdera a paz com esse ruído, pendera entre vida e o suicídio, pandeiro e expulso o mal embutido. Thales Jaloreto é formado por uma série de autores que ele escreveu aqui: Cartola, Belceli, Chico Sá, Chico Buarque, Crioulo, Glauber Rocha, Salvador Dalí, Raul Seixas, Capoeira, Cerveja de Trigo, Vaz Pia, Pablo Picasso, Amigos, Buenos Aires, etc. Então foi o que ele escreveu no lugar de uma biografia tradicional. Então este é o poema de
Thales de Aloreto, de Mauá, cidade de São Paulo, e ele ficou em 4º lugar. Então, como eu falei para vocês, uma das coisas que você pode fazer, você que está iniciando, né, que é neófito na arte da escrita e deseja saber como é que você faz para prosseguir nisso, uma das maneiras é você ler poemas que foram premiados, classificados em outros lugares, em outros concursos. O poema da Graci Sá, né, que é a Minha Rua, ela falou aqui em promessas de outubro, né? E eu me lembrei, eu não posso deixar de dizer isso para vocês, né? Principalmente o pessoal de Marabá e da região circunvizinha. Hoje à tarde, nesta web rádio, estará aqui para conversar com a gente o prefeito João Salame, um convidado especial. O ex-prefeito João Salame estará aqui. E eu fico feliz em dizer que as pessoas já estão conhecendo bastante a nossa web rádio. A web rádio não tem 1 ano. Eu peguei um mototáxi para vir aqui e quando eu parei aqui na frente, o mototáxi perguntou para mim, viu, Koga? É aqui que o prefeito vai dar a entrevista? Disse, qual? O João Salame. Eu disse, olha, eu não estou sabendo não, mas com certeza né? Então, foi noticiado ontem e assim, já está na boca do povo, as pessoas já sabem, né, que ele vai estar aqui hoje dando entrevista, né? Vamos assistir, vamos ver o que ele tem a dizer sobre o período que ele foi gestor desta cidade. Eu estou em lado diametralmente oposto a ele, mas todo respeito ao que ele vem fazer aqui e vem comentar. Enfim, outro poema para ler para vocês, né? Hoje é um dia para leitura de muitos poemas. Esse aqui é o livro Requiem, Cláudia Vidal. Ela é de Belém do Pará, professora de língua estrangeira, de inglês. Hoje ela trabalha no Instituto de Artes em Belém. Trabalhou durante algum tempo lá na Faculdade de Letras, lá em Bragança. E para quem eu vou mandar um abraço, meus colegas de letras, né, lá na Faculdade de Letras, ao meu diretor, que fez aniversário esses dias, né, professor Everton Farias. Um abraço para a Lilian, que é a vice-diretora da faculdade, minha colega no grupo de pesquisa de literatura de resistência. Todos os mais, um abraço. Peço desculpa aos demais que eu não vou falar o nome, mas eu vou pedir licença para mandar um abraço para a Silvia Benchimol, né, que nós estamos nesse período de Chanukah, então, Shabbat Shalom, um abraço para você e vamos continuar, né. Então, a Cláudia Vidal, ela tem um trabalho poético assim, bastante intimista. Esse aqui é bem pesado, se chama Requiem, porque está relacionado ao fenecimento do amor ou de um amor, né? Tanto que a fotografia da capa, ela bateu a foto no cemitério. Depois eu recorto e colo para vocês verem mais de perto. E eu vou ler aqui um poema chamado Ausência. Tua ausência a meu lado na sala, tua ausência a meu lado na mesa, tua ausência a meu lado na cama. Minha companhia constante é a presença de tua ausência. Então, esta é a Cláudia Vidal. Poema pequeno, né? Um poema bonito e bastante significativo em relação às presenças e ausências das pessoas que amamos. Algumas pessoas perguntam assim, como é que escreve, né? Qual é o segredo para produzir literatura, para fazer literatura? Na verdade, existem muitas perguntas que as pessoas fazem sobre isso, né? Trocando ideias com pessoas pela internet. Sempre tem muitas perguntas. Eu também sou cheio de perguntas e dúvidas em relação a isso. Esse ano de 2019, que eu me meti a escrever literatura de cordel, né? Eu terminei tendo que aprender algumas coisas em termos de métrica, de rima, que eu pensei que soubesse, mas na hora de colocar na prática foi meio complicado. Então, olha só, estou eu aqui, né, na altura dos meus 40, descendo a ladeira já, ainda estou aprendendo. Então, mesmo que eu vou dizer para vocês, é algo da minha experiência de ter escrito e não é algo de verdade pura e absoluta. Então, de onde é que vem o poema? De onde que vem a ideia para fazer o poema? Ferreira Goulart vai dizer que o poema nasce de um susto, de um espanto, que nasce de repente, né, que a gente não sabe direito de onde vem, né? O poema pode nascer de outros poemas, de outras palavras,
E, sinceramente, é difícil dizer como ele surge, como ele aparece. Às vezes a gente está ouvindo uma canção e o verso da canção se transforma num verso que vai ser o primeiro verso do poema. Às vezes a gente está fazendo algo que não tem nada a ver com a literatura, assim, pelo menos com a estética da literatura, porque tudo tem a ver com literatura, né? A gente está assistindo... Eita, um monte de sorriso aparecendo aí na tela para vocês. Isso deve ser o Bento clicando, tenho certeza. Abraço pequeno, segue esse dedinho. Eu estou vendo vocês, viu? Olha só. Então muitas vezes a gente não sabe mesmo de onde vem a ideia para o verso. Às vezes a gente está fazendo outra coisa que não tem nada a ver diretamente com a literatura, né? Não com a estética. Tudo pode virar literatura, né? Assistindo um jornal, de repente uma frase ela tem um ritmo, uma melodia, tem um sentido que você fica com ele martelando no ouvido, né? Você deixa ele amadurecer, né? E essa forma de você deixar o texto, o verso amadurecer é importante, porque não nasce de surpresa, de repente, um poema totalmente pronto, totalmente acabado. É realmente importante que você vá devagarzinho, né, construindo isso, né? Então a literatura, ela precisa de um certo amadurecimento, de um certo trabalho, né? Eu tinha uma mania, um costume, na época que eu tinha máquina de datilografar, né? Será que as pessoas que ouvem, você conhece a máquina de datilografar? Os jovens que nos escutam, né? Pois é. E eu gostava da máquina de datilografar, porque também tinha uma coisa assim, que cada escritor, ou cada época, o escritor tem os seus jeitos, as suas manias. Eu já escrevia lápis só porque eu queria ouvir o barulho do lápis no papel, porque é agradável para o meu ouvido, para continuar escrevendo. Às vezes, quando faltava a palavra que eu escrevia, eu ficava arranhando o papel, né? E a máquina, eu gostava do barulho, né? O barulho era legal para isso. Mas, enfim, quando existia a máquina de escrever, quando eu escrevia usando a máquina de escrever, eu gostava de datilografar o poema e pendurar atrás da porta, né? Deixava lá, então, dias e mais dias, às vezes eu passava para ir para a escola e eu olhava, fazia alguma anotação, alguma coisa, e eu não considerava ele pronto, deixava ele guardado, ele maturando. Então essa é uma coisa importante, né? O poema, ele pode nascer de surpresa, mas ele é fruto de um conhecimento prévio, de um trabalho prévio, de muita coisa. As pessoas dizem assim, poxa, como é que você conseguiu, né? Você fez determinada coisa agora, né? Resolveu fazer cordel. Eu resolvi fazer cordel, mas eu tenho um lastro de escrita de poesia desde os 17 anos. Então eu chego novato para uma coisa, mas ao mesmo tempo trazendo uma carga de experiência, uma bagagem que tem de antes também, né? Então, como tem aquelas frases que aparecem às vezes na internet, né? Você está vendo 5 minutos de trabalho para o resultado de 5 anos de preparação, né? Então, muitas vezes a poesia também é isso. Como diz o Olavo Bilac, né? A poesia, ela é resultado também de transpiração e não somente de inspiração, né? Você precisa ter aquele lampejo, aquela ideia, aquele brilho para você escrever, mas você precisa também ter esforço, exercício, labuta, etc. Então, o que a gente encontra, também usando frases de Olavo Bilac, o que nós encontramos são apenas as construções erguidas, sem os tapumes, sem os adaimes, né? sem nenhum registro do esforço que teve anteriormente, né? Pois é, então é isso. Então, uma coisa que você que está começando a escrever, produzir literatura, é o exercício e é ter paciência, sabe? Eu até, logo que começou essa questão de Facebook, pessoas postando no Facebook, eu achei muito interessante como é que escreve e já posta diretamente nas redes sociais, né? Teve até uma vez que eu fiz um experimento. Eu vou fazer aqui uns poemas de supetão e resolvi publicar 3, 4 poemas lá para ver o que ia dar. Ficou legal, mas ele não é um poema parecido com aquele do resultado de um exercício, né? De deixar adormecer, amadurecer com o tempo.
melhorar, trocar palavras, né? Porque, sobretudo, o poema, sobretudo a literatura, é uma arte feita com palavras. Tem até uma piadinha intelectual, né, que diz que o Edgar Degas, né, o pintor, chegou para Mallarmé, Stephanie Mallarmé, e perguntou, né, Stephanie, eu tenho muitas ideias, mas eu não consigo escrever um poema. E Mallarmé respondeu para o pintor, né, Edgar, o problema é que um poema não se faz com ideias, um poema se faz com palavras. Então, esqueça as ideias e vamos trabalhar, labutar, organizar as palavras. Claro, consequentemente, as palavras vão levar sentimento, vão levar emoção, vão levar as nossas idiosincrasias, nossos preconceitos, as nossas preferências, as nossas não preferências, as nossas críticas, né, etc. E lá vou eu ler um poema para vocês aqui de Diego Wayne, né? Coração de Unicórnio. Agora são 10 para as 10 na cidade de Marabá. Este é o programa Em Prosa e Verso. Não posso deixar de dizer para vocês que este programa conta com um importante patrocínio de Sérgio Beija-Flor Poeta, ele que é artista plástico residente na cidade de Munique, na Alemanha. O Sérgio é poeta e artista plástico, tem alguns livros publicados em português e em alemão, sempre em edição bilíngue. Ele tem uma página no Instagram onde ele publica, ele posta os seus trabalhos, tanto de poesia quanto o trabalho de artes visuais. Você vai na busca do Instagram e você vai procurar por S. Beija. Você pode estar vendo um comercialzinho dele aqui neste cantinho. Pois vou ter que aprender como é que coloca aqui para você clicar e entrar no comercial do Sérgio. Enfim, esse programa também conta com o apoio cultural do Livraria Café e com a parceria de Conta Gabi, de Jeane Damascedo, Jeane Cantanhede, desculpa, que é design, faz as artes do nosso fly, fez uma arte muito bonita para esse último programa do ano, de 2019. Esse que é o nosso 13º programa, gente, maravilha, foram 3 meses muito bons. Já conversei com o Coca, que nós vamos permanecer mais algum tempo por aqui. E isso também é graças a você que assiste o programa, que curte, né, que comenta, que está dando uma força também para o nosso trabalho, graças ao Sérgio, aos nossos apoios, né? Nossas parcerias, e a última parceria que eu esqueci de comentar é o Voz do Pará, né, de Salles Guilherme e Evandro. Um abraço para vocês dois, né? Se você quer ser parceiro, quer fazer o apoio cultural desse programa ou quer nos ajudar no patrocínio, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, né? Abílio Pacheco _. Vai ser facinho, porque eu estou com uma foto parecida com esse chapéu, certo? Agora eu vou ler para vocês o poema do Diego Wayne. O Diego publicou este livro pela editora Rico. O livro se chama Coração de Unicórnio. A capa tem um desenho em 2 cores do coração dentro de um cubo, aparentemente um cubo de vidro, né? A ideia do coração aqui com o unicórnio deve estar relacionada com a temática. Na capa diz, né, logo embaixo, que são poesias LGBT+. Eu li o livro todo do Diego, fiquei surpreso e agradeço bastante. Ele colocou entre os agradecimentos dele, ele agradeceu aqui a Simone Jalvene, Maria Teixeira, Jaqueline Coelho, e agradeceu também a mim, Abílio Pacheco. Eu agradeço a você por ter citado, fico feliz, não sei como que eu pude colaborar com o seu livro. Eu gosto de encontrar pessoas que estão começando a escrever e, sei lá, parece que eu vou falar mais de mim do que da pessoa, mas enfim, eu vejo alguma potencialidade e quando eu percebo, eu digo, incentivo a pessoa, né? Vai lá, escreve, continua e tudo. Quando não vejo potencialidade, eu fico todo errado, porque eu não sei como dizer para a pessoa que não está legal, entende? Então, se acontecer alguma vez de você mostrar trabalho para mim e eu fiquei todo errado, né? Desculpa. Mas quando eu peguei os poemas do Diego, né, que ele me mostrou, eu gostei, né, e sugeri para ele que continuasse, estava muito legal, fiquei bastante feliz
que ele tenha publicado depois, né, o seu livro. Inclusive ficou uma edição muito bem caprichada, não sei se a ideia foi sua, da editora, né? Os títulos dos poemas ficam sempre nas páginas pares, em letras grandes, né? Deixa eu ver se eu consigo folhear para vocês, assim, olha aí. É. E do lado os poemas aparecem em letras bem grandes, letras que parecem a correr, letra que parece letra de máquina da datilografar. Ficou um efeito bastante legal, bom para ler, né, agradável, né, a letra bem graúda. A numeração das páginas tem um coração com um número dentro, também dá um efeito. E dentro, às vezes, tem algumas ilustrações, alguns desenhos que também reforçam essa parte visual do livro. Inclusive, tem um que tem um coração. Sobre a temática, acho importante, vale um abraço para os colegas que escrevem poesia LGBT+, né? Eu não vou conseguir lembrar os nomes de todos, né? Vou mandar um abraço especial para dois, um do Pará e outro de fora. Um que é o Guilherme Aniceto, né? Semana passada a Lene citou que ele ganhou o Prêmio Amazônia, que foi organizado pelo Ayrton Souza. Leu um poema de Natal dele, que a gente publicou numa antologia há anos atrás. Também escreve poesia LGBT, o Eliezer, que é escritor que mora na cidade de Rio Branco, é professor. E alguém que é desse circuito, que escreve literatura e que escreve muito bem, cara, assim, difícil, porque a gente vê potencialidade e elogia. Quando a gente já vê a potência mesmo, aí a gente não sabe o que dizer, né? O Marcos Samuel mandou o original do romance que ele escreveu. Eu não sei se eu posso dizer o título, porque por causa da questão do ineditismo, para ele participar de concursos, mas o seu livro, né, que você mandou é muito bom mesmo, né? Eu espero o momento que você publique, porque é algo que não pode ficar só na gaveta. É muito bom, tá? Bom, já que eu falei de dois autores paraenses, eu vou aproveitar, não posso esquecer, mandar um abraço para o grupo do WhatsApp chamado Escritores Paraenses. Está lá capitaneado pelo Franciordes Viana, que é da cidade de Castanhal, né? Um abraço, Franciordes. Um abraço para todos vocês que estão, né, no grupo, né? E logo a gente vai acrescentar, o Franciordes está convidando individualmente antes de colocar no grupo, por isso demora, viu, gente? Tem muitos autores paraenses que ele ainda vai acrescentar, mas o Franciordes não faz o que muita gente faz aí, cria grupo e vai metendo as pessoas dentro, né? Ele criou o grupo e vai convidando, né? Você aceita participar e depois, à medida do possível, ele vai adicionando. Eu imagino que até o mês de março a gente vai estar com um grupo aí com mais de 200 escritores paraenses, né, no meio. Já tem muitos de Marabá, né? A Aldemira tá, a Aurideia tá, o Ayrton tá, o Valdinar tá, enfim. Um abraço aí para todo mundo e eu conto sempre com a participação de vocês assistindo o programa, né? O programa ele é na cidade de Marabá, então só é possível fazer algum tipo de trabalho de entrevista com vocês quando vocês passarem por aqui. Eu lamento. Algumas pessoas às vezes esquecem que uma rádio web tem transmissão com vídeo. Abílio, quando é que vai no entrevistado, programa lá, em prosa e verso? Ô amigo, não dá, porque você mora em outra cidade, então só quando você estiver em Marabá, né? Então tem a transmissão de vídeo. Se você estiver ouvindo apenas o áudio no SoundCloud, então porque depois a gente tira só o áudio para aquelas pessoas que querem ficar ouvindo, como se fosse um podcast, né? Um abraço, inclusive, para Sara Farias, que me disse que ela e a irmã dela, acho que a mãe dela, ficam ouvindo apenas o áudio do programa, né, durante as atividades de casa, né? Parece que tem uma amiga dela também que ela disse que ouve o programa quando está dirigindo o carro saindo de Ulianópolis para Paragominas. Eu não tenho noção da distância, mas, poxa, muito legal, isso é importante, né? Porque não é somente esse momento agora de transmissão. Eu odiei tanto que eu acho que eu não vou nem ler um poema do Diego, vou ter que ler dois. Bom, a temática LGBT. Diego, uma coisa importante para eu dizer para você, tem a temática, certo? Eu gostei muito porque ela aparece em vários momentos, mas, enfim, é um livro que fala bastante de amor, de amizade, de perda, de saudade, com uma linguagem poética muito boa, muito refinada, certo? As pessoas que se agradam, que procuram a temática LGBT+, no seu livro, elas vão se sentir contempladas em alguns poemas que têm essa temática. Mas é um livro que poderia e que pode
circular tranquilamente sem que essa temática seja o carro-chefe também, entende? Então tem poemas, acho que deve ser uns 6 ou 7, mas a maioria deles são poemas de leitura de natureza universal. Perdas, de Diego Wayne. De tempos em tempos, há um lugar a menos na mesa. O álbum de família, aos poucos, torna-se uma lembrança amarga. Sorrisos que se escondem no borrão das fotografias dos almoços de maio e das noites de dezembro. A estante vira um museu, onde jazem a cristaleira da vovó, o relógio do vovô, que não funciona mais. Aos poucos, a grande árvore vai morrendo. O tempo vai cobrindo com poeira e pó, raízes e galhos. Até que aprendemos a chorar menos e entendemos que os laços são eternos. Esse é um poema que eu dedico especialmente para as pessoas que passaram estas festas de Natal e Ano Novo distante dos seus entes queridos que faleceram, né, que não puderam estar presentes, né? E é difícil, não sou muito bom nisso, mas vamos tentar estar perto dos vivos, né, gente, para que a gente aproveite esse momento que eles estão conosco, né? Depois virar choro, né, ou com R ou sem R, depois virar choro não vai adiantar muita coisa. O poema do Diego é importante nesse sentido, ele vai falar exatamente do fato de que a gente vai vivendo e convivendo com as perdas. As pessoas que estão com alguns entes que já se foram, ele citou aqui, por exemplo, o avô e a avó, eu já não tenho mais os meus, né? Eu entendo muito bem o que é essa ausência e dizer para vocês que, apesar de a gente se lamentar, essa ausência ela termina sendo algo natural, faz parte da vida, as chegadas, as partidas, etc. Bom, e como é Natal, né? Natal é nascimento, nós ainda estamos nesse período, né? Segundo as igrejas, nós podemos desejar Feliz Natal até o dia de Reis, e Natal é nascimento, mandar um abraço para meu sobrinho, que é o Pacheco, né? Que está com mais uma filhota chegando no mundo, né? Agora são duas filhotas, né? Então um abraço para as minhas sobrinhas, especialmente para esta que nasceu há pouco tempo. Ainda vou passar lá para beber esse mijo, viu? Pode ser mijo de... quer dizer o nome da marca de cerveja, não pode, né? Pode ser uma cerveja de trigo, viu? Uma Weissbier, né? Que é uma cerveja bem gostosa. Mas pode ser uma cachaçinha, viu? Uma cachaçinha básica também, né? Sabe aquela cachaçinha tipo Lula? Isso, aquela lá também, não tem problema. Bom, eu disse que ia ler 2 poemas do Diego. Eu vou olhar aqui, não lembro se tem um índice. Tem alguns poemas muito interessantes aqui, deixa eu ver. Um poema, bem pequeno. Chama-se Canção para um Dia Perfeito. Quero um dia vermelho, cheirando a maresia, com ar de bossa nova e Betânia preenchendo meus ouvidos de amor. Olha, viu, gente? Você que quer escrever poemas, às vezes é uma coisa singela, simples, gostosa de ouvir, de ler, sai quase como um pensamento e é muito gostoso. O livro do Diego é muito bom de ler, eu gostei bastante. Eu li a primeira vez, eu já li 2 vezes, eu li a primeira num trechinho de viagem. Olha só, 10 horas e 2 minutos em Marabá. Hoje, gente, quando faz 25 graus, a gente tira agasalho, a gente coloca paletó, a gente se mete embaixo do edredom, porque 25 graus para nós aqui de Marabá é muito frio, entende? Então, quando a gente está dizendo que Marabá está frio, é isso, 25 graus. Este foi o programa Em Prosa e Verso, na sua 13ª edição. A apresentação é de Lene Silva, direção Abílio Pacheco. Hoje eu estou apenas como folguista da Lene. Um abraço. Semana que vem ela está de volta nesse mesmo horário, né, de 8 às 10 da manhã, na sua Web Rádio Líder Marabá. Este programa tem o patrocínio
de Sérgio Beija-Flor Poeta. Um abraço, semana que vem a gente se encontra.